tudo bem? Limitações à carta de correção e a necessidade de solução. Esse também é um ponto que me fez pensar o porquê que o fisco criaria esse procedimento. Eu falei para vocês o primeiro, que eu acredito que muitos contribuintes estavam emitindo nota fiscal de entrada, então já havia uma anulação sem uma obrigatoriedade, sem uma permissão, na verdade, né. Então já era feito algumas inconsistências, ou seja, notas fiscais de entradas simbólicas, né, para alterar esses tipos de informações que não poderiam ser incluídas dentro da carta de correção. Então, por isso que eu acredito que sim, foi feito esse procedimento. E também as limitações que a carta de correção nos dá, tá, que é as variáveis do impostos, né, então a gente não poderia alterar, os dados cadastrais, as datas, né, e as informações específicas, por exemplo, de exportação. Então, de fato, a carta de correção, ela tem algumas limitações. O ajuste NF 7 de 2005, como a gente viu no início da aula, ele traz, de fato, algumas informações sobre isso. E ela traz algumas limitações. Mas, para mim, aqui, tratando a experiência que eu tenho, tratando os nossos clientes que a gente atua hoje, de fato eu entendo que o fisco ele tratou essa questão do novo procedimento para que eliminasse de fato e a gente tivesse uma legislação sobre aquilo que já estava acontecendo, ou seja, a anulação, né, emissão de notas fiscais de entrada simbólica sem nenhum tipo de fundamentação legal. Carta de correção para contribuinte do ICMS, de fato, o que que a gente vai precisar fazer? Emitir uma nota fiscal eletrônica simbólica, de devolução simbólica. O destinatário contribuinte do ICMS emite a nota fiscal de eletrônica de saída como devolução simbólica. Então, se o seu cliente é um contribuinte do ICMS, o que que vocês precisam fazer a partir de 1º de setembro, caso vocês entrem nessa questão desse procedimento? Então, emissão simbólica, devolução simbólica, vocês vão precisar fazer sim uma manifestação do destinatário de operação não realizada. Atenção, o que que é uma operação não realizada, tá? Vamos voltar no ajuste CNF para a gente conversar sobre isso? Ajuste CNF, vamos colocar aqui manifestação. Aqui. Olha, vou até aumentar para vocês verem. Ó. A cláusula 15ª, ela fala sobre as ocorrências, ou seja, dos eventos que estão vinculados à nota fiscal eletrônica, tá, pessoal? E o porquê que eu estou falando para vocês que é importante a gente também entender os critérios do qual evento a gente vai vincular essa nota fiscal eletrônica. Existem 2 operações que eu acredito que tenha muitas dúvidas acontecendo e a gente pode também estar fazendo isso com o nosso cliente, que é a operação não realizada e desconhecimento da operação, tá? Pessoal, uma operação não realizada é uma manifestação do destinatário reconhecendo a sua participação na operação descrita na nota fiscal eletrônica, mas declarando que a operação não ocorreu, porque de fato aconteceu alguma inconsistência dentro da nota fiscal eletrônica, tá? Então, qual é a manifestação do destinatário que vocês vão precisar fazer nesse novo procedimento? Operação não realizada. Não é o desconhecimento da operação. A manifestação de desconhecimento da operação é quando o seu cliente, o seu destinatário, ele declara que ele não estava ciente, ele não solicitou essa nota fiscal em seu nome, tá? Então, qual é o parâmetro que vocês precisam fazer? Operação não realizada. O seu cliente está ciente. Tanto ele está ciente que ele está solicitando uma anulação sobre aquela nota fiscal eletrônica. Certo? Vamos voltar lá. Então, emissão de nota fiscal de simbólica, manifestação do destinatário, operação não realizada. Emissão de nota fiscal eletrônica corrigida, então o remetente ele emite um novo documento fiscal com as informações corretas. E confirmação da operação do destinatário, onde ele gera o evento de confirmação da operação, ou seja, da nova nota fiscal eletrônica emitida pelo remetente já alterada. Certo, pessoal? Então é dessa forma que o ajuste CNF vai trazer para vocês. Se o seu cliente ele for um não contribuinte do ICMS, ele muda a regra, até porque a gente fala de um não contribuinte não conseguir emitir as suas notas fiscais, tá? O ajuste CNF ele trata também esse critério sobre esse procedimento. Então, quando a gente estiver falando de procedimento para um não contribuinte do ICMS, a emissão da nota fiscal de entrada é do próprio remetente, então ele emite a nota fiscal de entrada para anular a operação original.
faz a correção das informações, ou seja, o remetente prepara os dados corretos para a nova nota fiscal eletrônica e, na sua emissão dessa nova nota, o remetente emite um novo documento com as informações corrigidas. Então, quando a gente fala sobre o não contribuinte, a regra não muda muito. Por quê? Quando a gente falava sobre recusa de mercadoria, por exemplo, ou entrada de mercadoria, devolução, a gente também trata a responsabilidade pelo remetente e não pelo destinatário, uma vez que é um não contribuinte, ele não tem o critério da emissão da nota fiscal eletrônica. Tudo bem? Então, o ajuste CNF, ele trata esses dois procedimentos. Um detalhe de nota fiscal eletrônica simbólica para vocês que o ajuste CNF traz para nós. Então, a gente vai ter a tag de natureza da operação, que é a tag NAT-OP, o qual vai ser a informação que essa devolução simbólica vai precisar ter. Essa NAT-OP é a natureza da operação. Vocês vão precisar colocar lá no procedimento do seu cliente. Anulação de operação ajuste CNF 13 de 2024. Outra tag importante que é as informações complementares para o fisco. Qual é a informação que precisa ter lá? Procedimento autorizado pelo ajuste CNF 13 de 2024. E vocês vão precisar referenciar a nota fiscal eletrônica, chave de acesso, nota fiscal eletrônica, saída original, tá? E essas informações das tags sobre a devolução simbólica. Então, essas tags aqui, elas têm dentro da própria XML, né? Então, ele vai precisar seguir esse conteúdo. Para quem já está pensando e já está trabalhando, porque a gente está no dia 12 de agosto, a gente está já trabalhando esse tipo de procedimento, já começa a ponderar com o seu sistema como que vocês vão fazer esse parâmetro para que as suas notas saiam corretamente. Eu peguei emprestado da fonte da IOB, tá? Essa nota fiscal eletrônica, que para quem tem a IOB foi um conteúdo muito bom que eles trouxeram. Não só a IOB, mas a Econet também já tem um boletim. Se eu não me engano, salvo engano, é o boletim 13 de 2024, que trabalhou essa questão também do ajuste CNF 13 de 2024. Trouxe emprestado deles, a fonte da IOB, a telinha de como vai sair a sua nota fiscal eletrônica. Então, aqui, natureza da operação, que eu acabei de falar para vocês da tag, vai sair como anulação de operação ajuste CNF 13 de 2024. As informações da nota fiscal original, tá? Caso seja uma nota fiscal de entrada, por exemplo, no CFOP 1949 ou 2949, quando a gente fala sobre não contribuinte, as informações reservadas ao fisco, a gente tem fundamentação legal e a gente precisa colocar que foi de fato um procedimento do ajuste CNF 13 de 2024 e a nota fiscal referenciada. Essa nota fiscal referenciada também tem impacto no SPED fiscal, tá? Então, tag de referência da nota fiscal. Isso daqui, pessoal, sobre a referência, não está. Isso daqui não é uma novidade, tá? Do ajuste CNF 3 de 2024. Quando a gente fala sobre remessa, quando a gente fala sobre devoluções, a gente também tem esse critério de obrigatoriedade de informação. Tudo bem? Detalhes da nova nota fiscal corrigida, então informações adicionais, então aqui a gente já está falando sobre os dados do remetente para essa nova nota fiscal ser de fato entregue para o destinatário. Ele pede para também colocar as informações adicionais, então a gente tem a tag INFA AD Fisco, que são as informações para o fisco, reservado para o fisco, procedimento autorizado pela JustNF 3 de 2024, finalidade da nota fiscal eletrônica, a gente também tem, né, que é usar o código de nota fiscal eletrônica normal, até porque aqui a gente não está falando sobre nota fiscal complementar, então atenção, porque quando esse erro tem a ver com nota fiscal complementar, a gente não adentra todos esses procedimentos, tá? Então, por isso que esse ponto é muito importante. Essa nova nota fiscal, ela não vai vir como complementar, ela vem como uma nota fiscal normal, porque é um novo documento, tá? Referências, então, a gente vai precisar referenciar a nota fiscal original e também da simbólica. Então, se é uma nota fiscal do remetente, uma nova, vocês vão precisar referenciar a nota fiscal original e a devolução simbólica que vocês receberam do destinatário.